Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Juliana Arida e esse é o Inova HC Podcast, o podcast de inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje o nosso convidado é o Paulo Schor, médico oftalmologista da Unifesp e coordenador adjunto de pesquisa para a inovação da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Muito gostoso estar aqui. O ambiente é ótimo. O café é muito bom também. Com açúcar foi muito bom. É o que eu gosto. Obrigada. Paulo, para a gente começar a nossa entrevista, então, muitos pesquisadores já conhecem o trabalho da FAPESP, né? E foram contemplados com o fomento da instituição. Mas para iniciar mesmo, eu gostaria que você nos contasse mais como a FAPESP enxerga hoje o cenário de desenvolvimento de empresas de base tecnológica no Brasil, com um foco especial em biotecnologia e em saúde. Bom, primeiro só um disclaimerzinho. Eu sou coordenador adjunto de pesquisa para inovação em empresas da FAPESP. Não estou falando em nome da FAPESP, falando em nome do Paulo, mas tem essa posição sim, e é uma posição super privilegiada. E a gente sabe que é importantíssimo dar conta do que a fundação faz para quem paga a fundação e para quem se beneficia da fundação. E é um trabalho que é um trabalho bastante específico e cuidadoso que está sendo lapidado há muitos anos dentro de uma fundação de pesquisa, que é algo que tem que ser visto como muito diferente do que a gente imagina como uma agência de fomento de modo geral. Pesquisa é algo que tem a ver com alguma pergunta, com alguma curiosidade, com algum desenvolvimento que leve a alguma resposta. E é para isso que a fundação foi formada. Isso está na base do DNA da FAPESP. A pesquisa para a inovação é uma evolução, vamos dizer assim, uma modificação, é uma quase transgressão do termo pesquisa fundamental, que é o que a gente está acostumado, né? Eu vou para a bancada, vou descobrir se uma coisa faz tal e qual função, para aplicação. Então, quando a gente divide um pouco pesquisa fundamental e pesquisa aplicada, o que a gente está conversando aqui é pesquisa aplicada e indo para o lado do desenvolvimento tecnológico, que é muito aquela angústia que a gente tem de pós-graduando, de estudante quando chega para a gente e fala assim, eu quero fazer uma pós, mas eu quero fazer uma coisa que tem relevância, que sirva para alguma coisa. É aí que a gente está, né? A gente está falando de alguma coisa que tenha pesquisa, que tenha um desafio tecnológico, essa frase é super importante para quem for aplicar, desafio tecnológico e um risco tecnológico, mas não é para descobrir alguma coisa que a gente não sabia antes. Eu sei isso, sei aquilo outro, eu vou montar uma solução, entregar ao mercado e fazer isso funcionar. A gente vai conversar bastante sobre empreendedorismo, como é que isso acontece. Então, eu acho que o contexto da pesquisa para inovação dentro de uma fundação de pesquisa, que é um pouco do que você está perguntando, como que a fundação enxerga esse cenário, é importante estar bem caracterizado. E aí a gente consegue navegar de um jeito um pouco mais fluido dentro da comunidade científica, mesmo entendendo isso, que tem pesquisa. Quer dizer, a gente está fomentando pesquisa dentro de empresas, para que as empresas tenham um valor agregado muito maior no produto deles, para que a população se beneficie disso, para que a gente crie imposto e aí vai. A FAPESP vem quase que para quebrar esse tabu de que o empreendedorismo é de um lado e a pesquisa vem do outro, né? Eles são Perfeito. Complementares. E o que é legal é que a FAPESP, ela nasce muito, eu estou na USP, então muitíssimo da angústia da USP de décadas atrás de, olha, a gente precisa de uma agilização do sistema, a gente precisa de outras, não só fontes de fomento, mas mecanismos para que o que a gente faz consiga andar mais rápido e ir para lugares que não estão contemplados na legislação governamental. Então, faz-se uma fundação de pesquisa e a USP ainda ocupa muitos lugares dentro do Conselho Superior da FAPESP. Então, a USP tem um protagonismo fundamental. Claro que não só a USP, hoje em dia a Unicamp, o Unesp, as federais, o ITA, tem muita gente participando desse ecossistema. Mas o que a gente tinha é uma preponderância acadêmica mesmo, muito forte. E na academia, por contingência aí da contemporaneidade, o desenvolvimento de pesquisa e menos a entrega para a sociedade. E isso, na área de saúde, é pouco, é difícil entender, porque para a gente entrega o tempo todo, né? Então a gente está atendendo o paciente e está fazendo exame. Tá? Então você está entregando. Então nossa pesquisa acaba tendo muito foco no usuário de cara,
Mas isso não é verdade para as outras áreas do conhecimento. Então, em engenharia, você pode ficar pensando, em física, você pode ter problemas teóricos. E a FAPESP, nessa linha daí, vem muito como um desaguar da academia junto com empresas que são os entes que levam a inovação para frente, né, fazem com que a sociedade use, e não fechar na universidade, na academia, que faz patentes e depois fica procurando aonde que eu vou usar a patente. E na visão da FAPESP, então, quais são as maiores dificuldades das empresas de base tecnológica para se desenvolverem, terem sucesso e chegarem de fato no mercado e nesse usuário, né? Para que elas foram pensadas? Tem várias, né? Eu costumo brincar que na área da saúde, o Vale da Morte, ele se estica um pouquinho mais do que só aquela parte onde a gente já não está mais fazendo a pesquisa e ainda não tem para quem vender, para do começo ao fim. Então, não é um Vale da Morte, é a morte o tempo todo. O tempo todo você está sujeito a, né? Aí eu tive uma ideia. Bom, essa ideia de cara pode nascer morta. Pode ser uma coisa que não tem interesse para ninguém. E se você não conversar com as pessoas, complica. Então, talvez a primeira parte da resposta seja contato com o usuário. Não é óbvio, e a gente insiste toda vez que o usuário precisa ser ouvido, que a gente precisa perguntar para as pessoas, que as pessoas precisam conversar, que a maior característica do empreendedor é a comunicação, ele tem que estar aberto, ele tem que ter ouvido, ele não pode ficar falando o que ele acha o tempo todo, ele não pode se apaixonar pela ideia. Então, eu acho que essa talvez seja a primeira parte que a gente precisa prestar bastante atenção, é que pode ser um comecinho já do Vale da Morte antes de começar a conversa. Os apaixonados pela solução, né? Pela ferramenta, né? Não é nem pelo problema, é pela ferramenta, esse é que é o pior. Eu tenho uma ferramenta, uma metodologia que eu estudei, que eu domino profundamente, que é da marcação de DNA, e você quer usar isso de qualquer jeito. Para quê? Para qualquer coisa. Eu falo, não, o que é? Né? Primeiro é o qualquer coisa, depois é o como. Isso a gente já sabe. A gente vive isso bastante aqui no Inova HC. É super comum. E as pessoas não percebem. Você precisa estar de fora para perceber. E eu acho que isso assim é diquinha, e a gente vai nos detalhezinhos daqui, mas o caminho é alguma coisa que faz muito sentido. E isso a Fundação tem desenvolvido bastante, os ecossistemas mundo afora também. Então dê um pouco de balizamento para que os empreendedores não se sintam tão perdidos, para que eles entendam que, olha, tem um caminho que não é um caminho que eu não vou te levar para lugar nenhum, né? Não vou pegar na mão e depois botar aqui porque a autonomia e proatividade é característica de empreendedor. Mas existe uma trilha, mais ou menos, que dá para seguir, você não vai ficar jogado no meio do caminho, você vai ter que trabalhar muito sozinho, sem dúvida, mas não abandonado. Acho que um pouco dessa história de construir a trilha e até o fim, sabe, Ju? Não é larga no meio. E essa é uma coisa que a gente vai conversar um pouco, que é mais moderno um pouco no pensamento das agências, onde você dá a bola no comecinho, na ideação. Então a gente tem o Pip Start, por exemplo, que acabou de ser lançado. Então não é só aquele pedacinho inicial que a gente precisa cuidar. Pip Start é um dos programas que a gente está desenvolvendo em que a gente dá a bola para a ideia. Então a ideia é importante, mas o caminho também é fundamental. E também não é só o meio, o fim também. Então quem vai investir depois na tua empresa? Como é que você vai fazer uma fusão e aquisição? Para quem você vai vender? Como é que você vai transferir isso? Então todas essas perguntas hoje fazem parte do processo, que torna o processo muito mais complexo para quem está recebendo, avaliando, para quem está submetendo, mas aumenta muitíssimo a chance de sucesso. Então hoje está muito mais complexa a história, mas está muito mais cuidada. Então acho que e essa é uma evolução natural dos programas todos, né? E está mais cuidada porque os players desse ecossistema entenderam que precisam cimentar melhor esse caminho para soluções, ou porque as agências de fomento entenderam que o papel delas é importante nisso? Eu acho que as duas coisas. A gente tem uma comunidade mais madura, então a gente já tem, por exemplo, fundo de investimento que tem algumas teses em biotecnologia mais fundamentadas. Então eles entendem um pouco mais do negócio, não é só vou botar 3 para tirar 3,5, porque isso eles conseguem em outros lugares. E eles sabem hoje, alguns fundos e alguns grupos que são mais maduros mesmo, que não é um lugar de você botar dinheiro para tirar dinheiro, mas sim um lugar de você investir para realizar alguma coisa e que depois vai virar dinheiro.
mas o lucro é alguma coisa que vai ser pensada um pouco depois. É um lugar para você pôr dinheiro, não um lugar para você tirar dinheiro, vamos dizer assim, né, de modo genérico. Então, acho que os atores estão muito mais sensibilizados e entendem melhor essa questão e, não sei o que veio primeiro, ovo ou a galinha, mas as agências acabam indo um pouco nesse caminho. A gente tem hoje uma demanda e uma procura junto muito grande por assessores de negócio. Adoramos. Então, na minha coordenadoria, a gente tem economista, tem engenheiro que faz parte do ecossistema de saúde, tem gente que é do mercado mesmo, muito mais misturado do que só acadêmicos. Então, talvez isso seja um quase mais acadêmico que tem lá dentro. E mesmo assim, eu estou fora do ecossistema acadêmico básico, né? Eu não fico em laboratório de pesquisa, eu tenho uma vida muito multifacetada. Talvez até por isso eu tenha sido escolhido para essa função. Então, acho que as duas coisas, o ecossistema mais maduro oferecendo e demandando, e dentro da agência a gente querendo ir atrás e falando, olha, eu quero uma avaliação mais pormenorizada da parte negocial, com planejamento de negócio, com Canvas, com PIP empreendedor, e tendo gente para fazer isso, a gente acaba levando isso um pouco mais maduramente à frente. Ferramentas essas que são quase que um palavrão para quem é da academia, né? Lean Canvas, modelo de negócio, quando eles conhecem esses termos realmente, quando pode deslanchar melhor a solução. Paulo, os pagamentos, desembolsos, né, de bolsas auxílios efetuados no PIP em 2022 chegaram a 59 milhões de reais, o que foi praticamente 60% dos desembolsos para pesquisa para inovação no ano passado. Para quem quiser saber mais, o balanço da FAPESP do exercício de 2022 e de todos os outros anos é sempre publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Afinal, o que é o PIP? Que é a pesquisa inovativa em pequenas empresas, e qual a importância dele para quem está querendo começar a empreender em base tecnológica, né? Fomento público é a solução para quem está começando isso? Você tem 10 perguntas aí no meio. E a primeira coisa é, PIP é o fomento para que haja pesquisa dentro de empresa. Modo muito genérico, eu estou falando. Então, o PIP não é um programa para formatar a empresa. Não tem nada a ver com a empresa, tem a ver com o projeto de pesquisa. Então, eu tenho uma empresa que presta serviço para a Siemens e a gente faz isso há muito tempo, mas a gente resolveu também que a gente vai desenvolver uma ferramenta. Agora está interessando. Então, a empresa tem que estar rodando, ela fatura de outro jeito que não só o PIP, embora a gente saiba, e aí vai a segunda parte da pergunta, que tem muita gente que nasce com DNA de inovação, de pesquisa para inovação, e eventualmente ficam nesse DNA e está tudo bem. Então são pesquisas que são empresas de pesquisa. Uma minoria, a maioria esmagadora tem um pouco de pesquisa, começo a vender, fico com um comercial gigante, porque eu preciso sustentar, pagar a conta no fim do mês, e a gente gostaria que o P&D dessas empresas continuasse ativo. E verba de P&D, para quem é de empresa sabe, é a primeira que é cortada e a última que é incentivada. Porque você precisa, né, é uma verba que você não vê o resultado rapidamente. Então, um pouco da entrada da FAPESP, do PIP, vai nesse sentido. Segunda parte da tua pergunta, vai de encontro a um pensamento de uma corrente da qual eu faço parte, que eu acho que é o grande nome para ser lido é a Mariana Mazzucato, uma economista italiana, ficou em Londres até pouco tempo, esteve no Brasil um tempo grande, fez um relatório para o CGEE do CNPq importante, que é o papel do Estado no fomento das missões. Então, o Estado, que é o grande fomentador sem necessidade de retorno financeiro imediato, teria a capacidade de ter uma inteligência, um planejamento, uma estratégia para direcionar algumas ações que são importantes para a sociedade. E aí, por exemplo, ela fala do Homem à Lua, que foi uma missão que o Kennedy deu, falou, olha, quero o homem que o homem vá e volte à Lua em 10 anos. Bom, isso movimentou a economia americana como um todo durante esse tempo. Foram construídos de foguetes a computadores, miniaturização, comida, roupa, todo um mundo de coisa, com um monte de organizações a partir disso. Então, eu particularmente acho que o Estado é fundamental nesse processo, que o mercado sozinho não chega aonde o Estado poderia direcionar. Não acho que o Estado, visão de novo pessoal,
tenha que ser o protagonista do serviço de jeito nenhum. O Estado, e aí eu falando como universidade, é ruim de fazer serviço porque nós somos uma estrutura bastante complexa e peculiar. Mas o Estado, como organismo de organização da sociedade, deveria sim ter uma inteligência maior, mais estratégica para direcionar e para aportar recursos sem necessidade de um retorno imediato. Essa é uma das apostas que foi feita no programa PIP da FAPESP, que vem de um programa americano que chama SBIR, aonde a fundação começa a ser demandada, isso há 30 anos atrás, para fazer pesquisa, para implementar pesquisa, para fazer pesquisa aplicada. Porque a sociedade também olha e não enxerga muito o benefício nem a longo prazo da pesquisa fundamental. A gente sabe qual é. Mas é complicado você falar para uma sociedade, ainda mais hoje em dia, tão rápida e tão baseada em tecnologia, né, em tecnologia final, que a pesquisa fundamental é importante. Então, você colocar alguma coisa no meio do caminho e dizer, olha, a pesquisa fundamental é importante porque ela embasa essa outra que é aplicada, que você vai ver a aplicação e o desenvolvimento e vai ver isso na tua casa, no teu braço, a vacina passa por aqui. Então, nesse sentido, eu acho que o direcionamento e a função governamental são essenciais. E aí a FAPESP faz um papel muito bom, porque ela tem credibilidade e hoje tem ferramentas, pessoal super qualificado, benchmarks internacionais importantes que estão indo para lugares cada vez mais específicos e que aceleram e garantem que o processo chegue de um jeito robusto até players qualificados do mercado. Então você vai apresentar para uma super multinacional um projeto que tem regulação bem cuidada, tem propriedade intelectual bem feita, tem a equipe super selecionada, com competências complementares. O projeto vai muito mais à frente. Os fomentos públicos são quase que a primeira etapa de um aval para essa solução realmente conseguir atingir players que são mais avessos a risco, não é mesmo? Perfeito, diminui risco muito. E a gente gosta muito de um dos projetos, o PIP tem vários sobrenomes, né? Esse PIP Start que eu falei é um deles. Esse outro que você está falando de diminuir risco chama PIP Invest, aonde outras fontes de financiamento co-aportam dinheiro para a pesquisa. E isso é muito gostoso para quem está recebendo, para nós, coordenadores. A gente fala, olha, tem mais gente que está apostando nesse projeto. Então tem gente que está entrando, não está entrando só falando assim, olha, é legal sem conflito de interesse. Não, ele tem conflito de interesse. E nesse sentido é fundamental ele ter conflito de interesse, porque se der errado, ele vai afundar. Ou ela, não importa, a empresa vai afundar. Então, quem co-investe diminui muito o risco, porque a gente tem outra pessoa dando aval, diminui o investimento para a FAPESP e aumenta o ganho para a empresa. Então, é um ganha, 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 ganha. E isso está aumentando bastante, a gente incentiva muito esse tipo de solicitação para a agência. Até você já puxou esse assunto, eu vou até puxar essa pergunta. Quais que seriam, então, esses benchmarks da FAPESP? Porque a FAPESP, acho que ela se tornou, ela inspira outros, mas ela também foi baseada em outros benchmarks. Quais seriam esses nacionais e internacionais? Principalmente esse da National Science Foundation, se chama SBIR. Que é a mesma sigla do Fomento para a Pequena Empresa, e ela nasce nos Estados Unidos há mais tempo do que a FAPESP, não há muito mais tempo, e ele é um modelo no qual a FAPESP se baseou e ainda se baseia porque é um modelo muito interessante por ser muito dinâmico. Então, a FAPESP foi à National Science Foundation no fim do ano passado, eu estava junto numa visita importante, e também para o NIH, e a gente vê modernizações como a criação dentro da Fundação Nacional de Saúde de Ciência dos Estados Unidos, o CNPq deles, de uma diretoria, eles dividem tudo em diretorias, de tecnologia, inovação e parcerias. E eles dão um status importantíssimo para essa diretoria, que é transversal em todas as áreas da Fundação Nacional de Ciência americana. Que é, obviamente, uma coisa que a gente também começa a fazer aqui na FAPESP e vai tender, no meu modo de ver, a se aprimorar cada vez mais. Instrumentos que esse TIP, que é o Technology Innovation Partnership, tem, incluem
consultorias importantes do FDA e do USPTO, do United States Patent Office, que são então entes que agora começam a fazer parte dos projetos de pesquisa e que acompanham e que dão palpites no projeto, para o projeto ficar mais denso. E uma robustez enorme no processo. Enorme, porque você tem já quem vai avaliar tendo dado palpite. A Anvisa aqui faz essas pré-consultas, que é muito legal. Então você pode pré-submeter alguma coisa na Anvisa e falar, estou pensando por aqui, o que vocês acham? Legal. Agora as pessoas primeiro não sabem disso, é difícil mandar. Se você tivesse esses caras já próximos, e a gente tem ido nessa direção, eventualmente até numa pré-qualificação das propostas, ou, e aí, ideia de novo, não oficial da FAPESP, dentro de bancas de avaliação ou quadros de board de avaliação dos projetos ao longo do projeto, que pudessem inclusive interromper os projetos que não estão andando antes deles acabarem. Porque a gente tem um sistema que é muito baseado em mérito acadêmico, que é assim, você dá um grant, dá um dinheiro, espera, depois de um ano, avalia. Durante esse ano, o grupo fica meio solto. Então, existe assessor de acompanhamento? Existe, mas não é par e passo. E esse assessor, de novo, não tem conflito de interesse nenhum, o que é ótimo, porque ele está excluído do processo, ninguém nem sabe quem ele é, ele está isento, ele pode falar qualquer coisa, mas ele não se envolve. Então, será que uma mistura dessas coisas não seria interessante, né? Ter o blind, a avaliação séria, o parecerista anônimo e membros do ecossistema que estão envolvidos, mais envolvidos. E claro que a gente vai precisar ver como é que a gente faz isso sem ferir mecanismos de equidade, transparência, porque o FAPESP, de um jeito ou de outro, é uma fundação que tem todo o regramento de fundações públicas no Brasil. Paulo, eu queria também perguntar, entender um pouco sobre, não especificamente taxa de retorno das empresas apoiadas pela FAPESP, porque são muitas, é até difícil falar isso, mas entender como que são as métricas que a FAPESP utiliza para dizer que os projetos de aporte têm de fato sucesso. Ótimo. Pergunta fantástica. A gente tem aprimorado as ferramentas para tentar falar em números. Complicado é que empresas nascentes morrem, mudam foco, não necessariamente são listadas, então conseguir essas informações é muito difícil. A gente tem um relatório de desenvolvimento empresarial, RDE, que é agora uma das obrigações dos projetos PIP, que tenta ir nessa direção, foi implementada há não muito tempo, então a gente vai ter número já. O que a gente tem por enquanto é a ideia e a certeza e os números de quantidade de empresas que entraram e que saíram, e o ICMS gerado a partir da venda dessas empresas, mas mais importante do que isso, a colocação de membros da academia dentro de pesquisa, dentro de empresa. Então a gente tem um destino para os nossos egressos que tende a ser mais animador do que ficar fazendo pós-doc e esperando vaga na universidade, que acaba sendo muito o destino dos doutorandos. Então, a gente tem cada vez visto mais empresas que têm base tecnológica, que têm academia envolvida desde o começo, e aí chamam outros, né? Então, você tem bolsas dentro dos projetos que chamam outros doutorandos, mestrandos, pós-doutorandos, que a gente é super entusiasmado com esse tipo de projeto. Então, acho que vários retornos para te dar uma resposta um pouco mais objetiva. Então, geração de emprego, geração de imposto, geração de renda. Então, esse tipo de retorno, que é um enriquecimento da sociedade como um todo, acaba sendo a resposta para te dar. E aí, agora, eu queria fazer uma pergunta, sua visão geral. A gente está falando muito sobre o processo dentro da FAPESP, das soluções, mas vamos voltar um pouco antes disso, né? Como que a gente consegue, de fato, aumentar e qualificar o ambiente de ciência, tecnologia e inovação na saúde, a partir de projetos capazes de mudar a realidade de CTI aqui no Brasil? De novo, pergunta de $1 milhão. Apenas perguntas fáceis aqui. Só tranquila, a prova tá fácil. Acho que a primeira parte é ficando junto. Juntando todo mundo, que é uma coisa que a gente já tem feito. Eu vim inúmeras vezes aqui, como Unifesp, como eu, como amigo de todo mundo. Então, nós nos conhecemos muito bem, o que é ótimo.
E a princípio nós não temos muitos anticorpos. Então eu acho que isso tem que ser cada vez mais feito. A gente tem que despejar baldes de cortisona que diminui a resposta inflamatória para a gente não ter anticorpo uns contra os outros. Eu acho que corticoide é um bom remédio. Perfeita analogia. Para não ter rolo. Porque a última coisa que a gente precisa num sistema que está amadurecendo é ter rolo. Então, acho que isso é a primeira parte, é juntar todo mundo em vários fóruns, nacional, internacional. São Paulo é fantástico, tem que usar todo mundo o tempo todo. Segundo, eu acho que tem que ter direcionamento. E isso, de novo, é uma opinião pessoal, voltando àquela história da Mariana Mazzucato e da missão. Eu não acho possível a gente continuar, não é que eu não acho possível, eu não acho produtivo a gente continuar distribuindo fomento meio que aleatoriamente para todos os grupos que se interessam e que têm qualificações técnicas adequadas. Isso é muito polêmico e, de novo, não estou falando em nome da FAPESP. Eu só vejo que talvez junto com uma distribuição igualitária ou equânime em todos os grupos, até porque você não sabe quem vai dar certo e quem não vai, né? Então você fala, olha, não, eu quero só investir em 5G. Tá bom, e o cara que está fazendo humanização em saúde face a face está totalmente fora e ele vai e cria uma startup que vale 1 bilhão e você não aportou dinheiro nele, então errei. Então não acho que tem que ser só. Mas acho que junto com essa distribuição meio equânime, eu acho que vai fazer parte da nossa missão ter esse direcionamento estratégico, essa inteligência de Estado para poder efetivamente chegar mais longe. Um exemplo que eu gosto muito é de uma agência britânica de inovação que chama Nesta. A Nesta é ultra ativa e começou com um foco mundial em todas as áreas, há 15 anos atrás. E começou a restringir. Aí ela falou, não, só Grã-Bretanha. E hoje ela tem 3 áreas de atuação. Uma delas é obesidade infantil. E ela tem 200 profissionais entre psicólogos comportamentais e gente de TI, vendo aonde se coloca o produto na gôndola do supermercado e o que está escrito na embalagem. Olha que fantástico. Aí você fala, nossa, só isso? Só isso? Se ela resolver isso... Isso é entender sobre o usuário, né? É o usuário total e com foco muito específico. Então, assim, resolva esse problema. Não é vamos ter algumas várias soluções. Não, resolve. Então, resolveu isso? É só isso? É só isso, sim. Isso é uma coisa que eu falo muito para quem vai quando a gente fala de projeto PIP para audiências, esse estresse de foco, para mim, ele é fundamental. Qual é o foco? A gente vai fazer isso, mas também porque quando tem os pitches, principalmente em fases iniciais, os empreendedores ficam muito angustiados se eu falar que é só isso, vai parecer que eu sou pouco. Exatamente o contrário. Se você falar que você vai fazer muita coisa, a gente tem certeza absoluta que você não vai conseguir chegar lá, porque é muita coisa. Então, é assim, pode até começar conversando, o planeta tem muito verde, mas rapidamente fecha para folha da samambaia que cai e entope o bueiro. Então, você quer falar, sabe, assim, qual é o microfoco que você tem, demonstre capacidade para resolver isso, resolvido isso, você consegue resolver o próximo, e o próximo, e o próximo. E qual o impacto que isso você espera, Exatamente. E impactos grandes que vêm de usuário e da sociedade. Então, é muito mais o que está sendo demandado do que a super tecnologia que você tem. Por isso que você falou no usuário e eu vou ampliar um pouco o usuário para a sociedade como um todo. Eu tenho uma super tecnologia que vai resolver o problema de quem? Meu. Então, não está interessando, né? Inovação é uso por muitos. Muita gente vai usar? Vai beneficiar, vai. Tamo junto. Mas nem sei quem vai usar. Primeiro descobre, depois a gente conversa. Paulo, somente em 2022, a FAPESP recebeu 14.477 propostas despachadas. Agora uma pergunta, acho que interessa a todo mundo, né? O que um pesquisador e uma pesquisadora precisam apresentar para brilhar os olhos dos avaliadores da FAPESP no projeto, né? O que é esse que você falou no começo, o desafio tecnológico a ser apresentado? Eu acho que esse é um ponto central nesses programas PIP, que existe alguma coisa que ninguém sabe. A montagem da solução passa por algo desconhecido.
Eu tenho essa tecnologia que eu domino, eu sei quem domina, eu tenho esse foco que é fundamental, eu já conversei com o usuário, eu vou juntar essas coisas todas e esse é o desafio. Vou partir do A para o B e aqui tem um gap. Não sei como faz isso. Então faz o nome. Não é muito não sei o que, mas eu não sei o que, como faço esse negócio acontecer. Isso é o fulcro, assim. Isso precisa ter. E isso vale 10. As coisas que valem 9, infelizmente hoje valem 9, infelizmente para nós que vamos avaliar e para quem vai demandar, mas para o sistema é muito bom, infelizmente, porque antes valiam menos, então se tiver isso, tá bom, o resto não é muito importante. Hoje, quando eu falo que o projeto está muito mais complexo, é muito importante, sim, vale muito você ter um bom planejamento de negócio, você ter uma ótima revisão da literatura, você ter feito uma busca patentária para saber se você tem liberdade de operação, você tem uma equipe complementar, você sabe o que eles vão fazer, você tem alguma experiência em empreendedorismo, então é bastante coisa, isso está muito nas regras da FAPESP. Isso acho que é uma outra coisa importante. Pesquisador lê pouca norma. A gente lê pouca norma, né? Eu não sei quantas vezes você, mas eu não lembro quantas vezes eu li manual de instrução de aparelho antes de ligar na tomada. Aceito e desejo continuar. Sempre, em qualquer língua, né? Você quer saber se é o botão da direita ou da esquerda. Mas aqui não, aqui as normas são super importantes. Então, a primeira coisa é leiam as normas. Leiam 30 vezes as normas antes de começar a fazer o projeto. E aí ali entendi o geral. Não. O geral é só o desafio tecnológico. Eu já estou dando o geral. Não precisa ler para isso. Lê o específico. Então o desafio tecnológico esse é básico. Tem que ter. E tem que entender esse conceito que eu acabei de dizer de conheço isso, conheço aquilo, não sei como junta porque eu preciso resolver alguma coisa. Essa equaçãozinha precisa estar o tempo todo na cabeça da pessoa. E depois é norma. Equipe, como é que vai montar? Assim. Quem pode ter bolsa, quem não pode ter, onde é que tem que estar morando, pode ter segundo emprego, não pode ter mais dinheiro em cima da bolsa que recebe. Então, aí é norma mesmo, uma depois da outra. Hoje a Fundação tem uma facilitação em relação a template muito grande para os projetos. Então, não só tem vídeos no YouTube, no canal FAPESP, como tem dentro do próprio projeto template para você ir preenchendo. E que está escrito lá, com exemplo, descrição da equipe, diga quem faz parte do seu time, o que eles fazem, o que eles não fazem, quem são, como é que se formaram, tem que ser complementar. Então está tudo bastante mastigadinho. Não está feito, precisa colocar as coisas e pensar, mas eu acho que ir atrás das normas é fundamental e ter essa história do desafio tecnológico na cabeça. Do começo, conheço, vou saber o que eu estou montando e para quem eu estou entregando. Então, isso eu acho que é o que brilha o olho de quem vê o projeto, né? É falar, nossa, esses caras sabem onde querem chegar, da onde estão partindo, quem eles são. É a coisa do TED Talk, né? É um contador de história da sua solução, né? Exatamente isso. Paulo, a gente está chegando no fim do nosso podcast. Eu queria te agradecer pela presença de hoje. Eu te agradeço muito, é muito gostoso conversar. Para quem não estava aqui, a gente tinha uma lista de perguntas e a gente seguiu muito pouco essa lista de perguntas. Eu sei que a gente foi permeando várias coisas. Sugiro que as pessoas ouçam mais de uma vez o que a gente conversou. Tem muita coisa que eu falei muito rapidamente e que são coisas complexas, mas eu acho que ajuda bastante a ter esse entendimento do geral e depois ir para o específico. Mas parabéns pela série de podcasts, é um prazer estar aqui e vamos continuar juntos. Muito obrigado. Você ouvinte que quer conhecer mais sobre o InovaHC, acompanhe nossas ações através das nossas redes, no link da descrição do episódio. Se você gosta de nos acompanhar, deixe seu like, comentário e siga nosso perfil para não perder nenhum episódio. Eu sou a Juliana Arida e esse foi o InovaHC Podcast.